Caio, o medo produz muitas coisas. Ele é capaz de produzir tudo. Tudo, Caio. Caio. Que a fé produz em relação a realizar o impossível positivo, é impossível, mas é positivo, e a fé toma posse. O medo toma posse do possível negativo, do provável negativo e até do impossível negativo. Porque a fé mantém a sua equivalência antitética, o medo mantém a sua equivalência antitética com a fé. A fé é o medo às avessas. A fé é fé no que de negativos nos acontecerá. A fé é uma esperança mórbida, o medo é uma esperança mórbida. O medo é uma fé no negativo que nos possa alcançar. E falando de fé, Caio, até que ponto as pessoas servem a Deus pelo medo? Pelo medo? A maioria. Porque pouca gente serve a Deus por causa do temor do Senhor. Como eu disse no início. Você falou do temor. Não tem nada a ver com medo de Deus. O temor do Senhor é a consciência de que o mandamento de Deus é bom e é vida. E que o mandamento de Deus nos foi posto para preservação da vida, da nossa e dos outros. E o temor do Senhor é o acolhimento da lei da vida no nosso coração, com gratidão, sabendo que aquilo significa preservação, minha preservação de todos nós. Andar com essa consciência e não transigir em relação a ela é o temor do Senhor. Saber que aquilo foi estabelecido pelo Deus da vida, como lei da vida, e que é boa, e ela é pura graça de preservação, e eu me submeto a ela e busco não transgredir. Quem assim vive anda no temor do Senhor e não tem nada a ver com medo de viver, ao contrário, é a alegria de viver melhor que me põe sob o temor do Senhor. É o prazer no fluxo da vida, é o que me põe sob o temor do Senhor. É a verdadeira expectativa de ser visitado pelo que seja vida e bem e bom na vida, é o que me faz viver sob o temor do Senhor. Tem nada a ver com medo de Deus, é uma escolha do bom senso reverente para com o sentido da vida, é o temor do Senhor. Isso... Já o medo de Deus não, é aquela coisa de consequência. O temor do Senhor diz, eu quero o bem. O medo de Deus diz, se eu não fizer, eu vou apanhar, eu vou sofrer. Então o temor do Senhor se orienta pelo desejo do bem, o medo se orienta pelo medo da consequência, do juízo, ou de uma penalidade. E não é nem em geral a penalidade da consequência da existência sobre você. Geralmente o cara que tem medo de Deus, ele não pensa com as categorias do temor do Senhor, ou seja, quem transgride a lei da vida recebe a consequência natural, não é punição de Deus, é consequência natural. Andou contra esse princípio, vai provar o retorno dele. Vai colher. Vai colher. Plantou, colheu. Já o medo de Deus é diferente. O temor não é natural, não tem nada a ver com sabedoria e bom senso. É um temor sobrenatural. É o inferno que vem logo e te pega. É o gafanhoto migrador, é a maldição que vem te visitar, é alguma coisa mágica que vem te perturbar. Além do que, o medo de Deus produz todo tipo de falsa espiritualidade. Isso. Tem muita gente que faz o bem. O bem por medo. O bem comportamental, o bem exterior, por medo. Se eu não fizer o bem, o mal vai me visitar. Não é porque ele tem prazer no bem. Não é porque aquilo é uma extensão dele.
Não é porque ele é um homem bom. O homem bom faz o bem. Naturalmente. Mangueiras não mangam. Homens bons fazem o bem. Agora, gente ruim, medrosa e que de maneira pagã tem medo de Deus e existe na mesquinharia da barganha com essa pretensa e pseudo-divindade, não realiza o bem. Eles apenas fazem despachos em nome do bem. Seja levar um saco de feijão para um orfanato, seja qualquer coisa legal, não precisa ser despacho na esquina, mas é o despacho dele. É fazer aquele bem com medo de Deus para fechar uma porta de mal contra ele, ou para que algo que ele fez errado seja coberto por aquela bondade que ele está fazendo. É como quem rouba 90%, 100%, mas dá o dízimo de 10% na esperança de santificar os 90%. Também tem aqueles que se tornam os reis da caridade por medo, não por bondade espontânea, voluntária, alegre, feliz. E aquela quantidade enorme, por exemplo, de cultos do medo. Cultos do medo. Tem muita gente que cultua a Deus por medo. Se não for cultuar a Deus, a semana pode ser amaldiçoada. É todo tipo de motivação equivocada em relação a Deus, provocadas pelo medo. Como também atitudes em relação ao próximo. Algumas até do ponto de vista exterior legais, mas se você olhar no coração da pessoa que está fazendo aquilo, tudo errado, porque a motivação não foi amor, não foi bondade, não foi espontaneidade, foi medo, foi barganha. Existe. Pobres agradecem, mas para o cara mesmo, diante de Deus, aquilo nada aproveitará. Existem as orações do medo, cara? Existem? Também. Só tem oração do medo. Quase todo mundo que ora, ora com medo. A oração da confiança, ora e descansa. A oração do medo não para nunca. Ela quer o resultado. Ela fica orando também, porque ela acha que se ela parar, se ela não ficar repetindo aquilo, ela vai ser esquecida, Deus não vai lembrar, ou ela pode ser visitada no silêncio pelo mal que ela está pretendendo coibir. Então ela fica falando aquilo para lembrar Deus, o diabo e todo mundo de que ela está falando aquelas coisas que são do bem. Puro medo. Pânico o dia inteiro. Quase todas as espiritualidades que não se fundamentam na graça de Deus são motivadas pelo medo. Só a graça de Deus tira o medo da relação com os céus, com o mistério, com o absoluto, com o santo. Só a graça. No resto, tudo que se faz em relação a Deus, quando o cara diz que crê em Deus, está motivado por medo e barganha. Sempre. Só na graça você chega livre, sem trocas a fazer, crendo que não vem de mim, vem dele, é unilateral e ele o encheu. Meu cálice não estava quase cheio, ele botou um pouquinho. O meu só chega vazio, ele que enche todo dia. Tem gente que consagra o medo, cara. Medo? O medo é o maior objeto, é o maior propulsor de consagrações. Propulsor. O cara vai, é motivado pelo medo a se consagrar. Olha isso. Boa parte das consagrações terminam tão mal, tão nervosas, tão estressadas, ou psicologicamente tão adoecidas, porque são consagrações do medo e do pânico. Há um Deus apavorante. E como que as doutrinas, Caio, elas conseguem cultivar esse medo devagarinho dentro da pessoa? Através, qual o mecanismo que eles usam? Como é que... Tudo. E como é que a pessoa faz para detectar esse tipo de doença dentro dela? O que não é graça é medo. É simples assim. Tá. Assim como sem o temor do Senhor ninguém guarda nenhuma sabedoria no coração. Tá. Ao mesmo, a sua pergunta é respondida assim. Sem graça
tudo estimula a espiritualidade do medo. Tudo. Uma pessoa que está vendo a gente agora, como é que ela consegue detectar dentro do coração dela se a motivação dela é uma motivação do medo ou se é uma motivação do temor do Senhor? Basta ela perguntar: se não houvesse céu, se não houvesse inferno, se Jesus me dissesse que até o fim da vida eu vou comer o que eu plantar e me sinta satisfeito porque eu não vou experimentar nenhuma sobrenaturalidade explícita, nenhum milagre explícito até o fim da vida. O céu não existe, o inferno não existe, eu não vou provar milagre nenhum até o fim da vida. O que acontece ao homem mau pode acontecer a mim também, até o fim da vida. A doença que dá no homem mau pode dar no homem bom, pode dar em mim também, até o fim da vida. E eu não mudarei em nada, porque toda a minha alegria é viver como Jesus me chamou para viver. Quando uma pessoa serve a Deus assim, sem ser por causa do céu, sem ser por causa do inferno, sem ser por causa de galardão, sem ser por causa de sentença ou punição, sem ser por causa de milagre, sem ser por causa de proteção, sem ser por causa de nada, mas apenas pelo prazer de ter provado Deus em Cristo, de ter provado a alegria de amar, de ter provado a alegria de crer e resistir, de ter provado a alegria de ter um caráter e não dobrá-lo a nada, de ter a alegria de ter uma consciência que só cresce e se expande cada vez mais de maneira livre na direção das coisas que abraça. Apenas e tão somente ser essa pessoa e ter essa alegria já satisfaz você, significa então que você aprendeu a servir a Deus e amar a Deus por nada. Aí a tua resposta está respondida. Aí nasce a fé que lança fora o medo. Nasce fora o medo. Aí nasce a fé que é. A fé que é, ela, quando diz tudo posso naquele que me fortalece, ela não está dizendo eu creio em Deus porque nele eu paro o sol. O que ela está dizendo, sobretudo, é eu sou de Deus, mesmo que o sol me queime até me matar seco. Eu sou dele. É como em Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 35, você tem todas aquelas narrativas que enfaticamente dizem pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, só coisas extraordinárias. Mar se abriu, sol parou, muralhas caíram, mortos ressuscitaram pela fé. Poucos expulsaram milhares pela fé. Até que chega no verso 35 e diz: outros, por sua vez, pela fé, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Tem pepino aí também. Tem pepino. Foram apedrejados, presos, rejeitados, viveram andarilhos, sem pouso, sem casa, escondidos nas grutas, nos antros da terra, se vestindo com peles de cabras e de animais, sem ter onde reclinar a cabeça. Fizeram isso pela fé. E todos esses aí sem medo. Sem medo. Os primeiros foram aqueles aos quais a fé honrou, e eles entraram nessa história com medalhas olímpicas. Esses outros aqui são os heróis paralímpicos que seguraram sem perna, sem braço, sem olho, e foram sem embora. Cabeça. Seguraram. Tem fé em tudo isso. Sobretudo nisto. Sobretudo nisto. Sobretudo nisto. Na fé que não desiste jamais. Ô, cara, aquela pergunta do tipo, por que Deus permitiu isso? Acabou quando você tem fé. É uma pergunta do medo, né? Claro. É do medo do idiota também. Do idiota também. Do idiota também.
Porque essa é uma pergunta que quem pensa não faz, né? É a pergunta, uma das perguntas que são mais recorrentes aqui. Por que Deus permitiu isso? E aí, Braulinho, mais alguma coisa? É isso aí, Caião. A piedade do medo, você já falou? Já falei da Então tá encerrado aqui o nosso medão. A piedade do medo é o que mais tem, é esse bando de santarados que não querem tratar do próprio coração. Sei. Porque tem medo até de olhar para dentro, de lidarem com o que não querem enxergar em si mesmos, suas pulsões, seus desejos, suas vontades reprimidas, e que só vão se transformando em coisas cada vez piores por causa do medo que os proíbe sequer de olharem para dentro de si mesmos. Aí, aonde você não lança a luz do seu olhar e da sua compreensão na graça de Deus, as trevas crescem e os fantasmas ficam densos, acabam virando grandes demônios interiores das pessoas. Porque pelo medo elas não lançaram a luz do próprio olhar para se compreenderem e se chamarem para a luz de Deus. Porque tudo que a gente traz para a luz vira luz, tudo que se manifesta é luz, diz Paulo em Efésios, no capítulo 5. Caio, se enxergar sem medo é uma dor curativa? Cura. Só consegue se enxergar sem medo para ser curado quem se enxerga na graça. Repetindo, fora da graça não existe olhar sem medo em nós. Fantástico, Caião. Isso é absolutamente revolucionário do ponto de vista da cura psicológica. É por isso que eu sempre digo que os meus queridos Freud, Jung, Lacan, quem quer que você traga essa galera toda aí, pode botar no fim, eles não sabem dizer: filho, estão perdoados os teus pecados. Isso acabou aqui. E eu estou aqui em nome de alguém que diz a você: dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Agora, ao invés de culpar o pai, vamos perdoar o pai, perdoar a mãe, romper com os fantasmas, acabar com isso tudo, levantarmos-nos limpos e caminharmos libertos. Quem é que pode fazer isso? Para que saibais, todavia, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para fazer essas coisas, é que a gente diz também aos paralíticos: levanta, toma o teu leito e anda, em nome de Jesus. VMVTV, o canal é você.